Perfeccionismo é bom ou é ruim? Quais armadilhas estão escondidas dentro do perfeccionismo? Olá, eu sou o Rubem Medeiros aqui da equipe da Gestora. Que bom ver você aqui nesse vídeo. Esse vídeo que é uma continuação do último. A gente está aqui na playlist, nessa série de pilares da liderança de sucesso, porque nós aqui da Gestora, a gente acredita que líderes melhores vão fazer mais segurança, vão aumentar a produtividade com segurança, vão aumentar a qualidade com segurança e por isso o nosso empenho em trazer informações para você melhorar a sua capacidade de liderar. Assim, com certeza, todo mundo sai ganhando nesse processo. Essa apresentação é baseada num livro, A Coragem de Liderar, vai deixar o link, nós vamos deixar aqui embaixo o link desse livro fenomenal, espetacular, um livro que realmente traz muitos insights para a nossa liderança e você fica agora com o conteúdo que tem muita informação valiosa para você que quer se tornar um líder melhor. Então vamos pro conteúdo. Inclusive é o nosso tópico principal hoje, é falar sobre perfeccionismo, tá? A gente não conseguiu falar isso no nosso último tema. O que a gente falou no nosso último tema? A gente falou sobre essas dificuldades e da importância de a gente ter essa liderança com ousadia, tá? De realmente abraçar, ir para frente, fazer, né? Realmente não ficar paralisado perante o medo, perante a culpa, né? Perante os contratempos que podem acontecer. Inclusive a gente contou uma história, né, do leãozinho lá, para lembrar que vulnerabilidade não é fraqueza. Às vezes alguém que, né, teoricamente ou aparentemente, né, seria o mais fraco, né, entre aspas, ou que não teria tantas habilidades, mas às vezes a coragem e a ousadia pode fazer com que ela tenha grandes resultados. Então, vulnerabilidade não é fraqueza, foi algo que a gente abordou bastante e falamos sobre a transparência e gentileza. Falta de transparência e indelicadeza. E nós, enquanto líderes, precisamos dessa transparência. E hoje nós vamos focar no quê, né? São 3 partes aqui para a gente finalizar esse tema de liderança com coragem. E a gente vai falar agora sobre o perfeccionismo. Eu gostaria que vocês anotassem no caderninho de vocês, né? Coloquem a data aí e escreve assim, ó, perfeccionismo. E eu vou começar contando uma história aqui para vocês que eu gostaria que vocês anotassem o ponto principal que vocês entenderem que é dessa história aqui, beleza? Então, havia uma pequena empresa chamada InovaSoft. O fundador dessa empresa, InovaSoft, se chamava Daniel, e ele era um líder apaixonado e visionário. Ele acreditava que a busca pela excelência era o caminho para o sucesso. No entanto, Daniel também ele era um perfeccionista implacável. Ele supervisionava cada detalhe dos projetos, desde o código até o designer das interfaces. Se algo não atendesse aos seus padrões, ele insistia em refazer. Os funcionários da InovaSoft admiravam a sua dedicação, mas também sentiam o peso da sua exigência. Um dia, a equipe estava trabalhando em um aplicativo de gerenciamento de tarefas. O prazo se aproximava do fim, ia vencer o prazo, mas Daniel não estava satisfeito. Ele queria mais polimento, mais teste, mais perfeição. Os desenvolvedores eles estavam exaustos e a moral estava baixa. Foi quando Maria, uma das líderes do projeto, decidiu intervir. Ela marcou uma reunião com Daniel e expôs as suas preocupações. Daniel, nosso time está esgotado. A gente precisa equilibrar a busca pela excelência com a entrega no prazo. Daniel imediatamente franziu a testa como alguém que não estava gostando, mas Maria corajosamente continuou. Daniel, liderança não é apenas sobre perfeição, é sobre inspirar, capacitar e apoiar a nossa equipe. Às vezes nós precisamos aceitar imperfeições para alcançar os resultados. Daniel refletiu, pôs a mão na cabeça e ele percebeu que o seu perfeccionismo estava prejudicando a produtividade e a saúde mental da equipe. Ele decidiu mudar a sua abordagem, começou a delegar mais, confiar nos outros e aceitar que nem tudo precisava ser impecável. Daniel, humildemente, aceitou a orientação de Maria. E com o tempo, a InovaSoft prosperou. Os projetos eram entregues com qualidade e dentro dos prazos. Moral da história: liderança não é apenas sobre perfeição técnica, mas também sobre empatia, flexibilidade e confiança na equipe. Essa história sobre perfeccionismo ela é muito interessante, por quê? Porque hoje muitas pessoas, às vezes pergunta para a pessoa assim, né? Qual que é uma qualidade sua, né? Eu sou perfeccionista, né? Será que perfeccionista é uma qualidade ou não, né? Essa questão de perfeccionismo ela é muito interessante porque para onde você quer que você vá, onde quer que o perfeccionismo esteja nos guiando, a vergonha está sempre ali no banco carona. Às vezes a gente acha que, não, mas eu vou ser perfeccionista. E uma linha de raciocínio muito interessante sobre o perfeccionismo é: levanta a mão aqui quem é perfeito. E a gente começa a entender que o perfeccionismo, ele é rodeado por mitologias e ele é autodestrutivo.
A gente precisa entender o que a gente precisa se comprometer, o que a gente precisa se concentrar, qual é o foco e focar na evolução, focar em não errar nas mesmas coisas. Mas essa sensação de perfeição, ele vai nos tornar eternos insatisfeitos. Essa eu gostaria que vocês escrevessem aí, né? A sensação de perfeição vai nos tornar eternos insatisfeitos. E é interessante isso, porque a gente precisa tomar muito cuidado com essa necessidade de estar sempre certo. Nós precisamos tomar esse cuidado, de cuidar se querer estar sempre certo. Isso é péssimo para a gente mesmo, péssimo para as pessoas que estão ao nosso redor, gera falta de confiança, gera conflitos. Então, uma chavinha que é importante a gente mudar, e eu estou falando isso, o ouvido mais perto é o meu, né? E a base, inclusive, dessa minha apresentação é a mesma base da última, né? É um livro sobre a coragem de liderar. E nesse livro ele fala algo que para mim foi muito significativo, que é: mude o de sempre saber para sempre aprender. Escreve aí, sempre aprender. Até nessa questão de perfeccionismo, né? Tem uma outra frase que eu gostaria que vocês anotassem aí, que é o feito é melhor do que perfeito. Essa é outra frase muito importante nesse aspecto. Por quê? Porque às vezes a gente fica preocupado em fazer perfeito e às vezes não faz nada, não sai do lugar. Eu vou falar que antes de eu vir aqui para a apresentação, eu fui assistir o último treinamento que a gente gravou, igual tá gravando esse daqui, né? E o que aconteceu? Eu olhei minha apresentação e falei, meu Deus, caramba, rapaz, que coisa feia que ficou, que negócio, né? Um monte de coisa que eu poderia ter feito melhor, né? Diferente. Mas o fato é que se eu ficar esperando o momento perfeito, eu nunca vou vir aqui fazer um treinamento para vocês, sabe? Ah, não, deixa eu achar o momento perfeito, as palavras perfeitas. É utopia pensar isso. Então, por isso que eu falei para vocês escrever. Mude o sempre saber para o sempre aprender. Esse é o nosso jogo, sempre estar aprendendo. Feito é melhor que perfeito. Faça, melhora no caminho, faz. E aí tem uma outra frasezinha muito legal aqui, que é que a gente precisa sair da vontade de estar certo para a vontade de fazer bem feito. Escreve aí, fazer bem feito. Isso precisa estar na nossa mente. Inclusive, a frase do feito é melhor do que perfeito, desde que bem feito. Então, ó, feito é melhor do que perfeito, desde que bem feito. Então, esse precisa ser nosso foco. Focar em fazer bem feito o que a gente precisa fazer. E aí, o que acontece nesse processo? Que muitos usam a crítica como autoproteção. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O cinismo e sarcasmos, eles são muito usados para ocultar medo, raiva, ressentimento, sentimento de inferioridade, às vezes até desespero. Sim, uma pessoa que se sente inferior, uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está com raiva, ela usa cinismo. Você já viu uma pessoa cínica já? Tenho certeza que vocês já viram já. Vocês já viram uma pessoa que sempre usa o sarcasmo? O que é o sarcasmo? Eu usar uma piadinha para desmerecer aquela outra pessoa. Mas muitas vezes o sentimento de inferioridade é meu. E eu uso isso como defesa. Nós todos precisamos tomar muito cuidado. Cuidado porque a gente tem uma tendência natural de fugir dos nossos problemas. E a gente normalmente usa entorpecedores. Escreve essa palavra aí, entorpecer. Entorpecer é o quê? É ficar inativo, é sem se mexer, é ficar paralisado. E quais são os entorpecedores que acontecem, que sobrevêm sobre todos nós e a gente precisa tomar cuidado? A gente se entrega pro excesso na comida, pro excesso no trabalho, pro excesso das redes sociais. A gente fica 2, 3 horas ali, nem percebe o tanto de tempo que a gente está na rede social, fugindo do nosso problema. Às vezes a gente se trabalha demais fugindo de resolver um problema no nosso relacionamento. Às vezes a gente quer comprar demais, às vezes a gente quer ver televisão demais, série demais, videogame demais. Né? A própria pornografia também é um entorpecedor, assim como o álcool e vários outros. A gente só precisa o quê? Cuidado que às vezes a gente pode estar usando um entorpecedor para fugir de um problema que a gente precisa resolver, que a gente precisa encarar, que a gente precisa ir realmente para o confronto. Então, fuja do perfeccionismo, mas foque sempre em fazer o melhor, fazer bem feito. Foque sempre em aprender, e esse é um caminho que realmente faz sentido. E aí a gente entra no segundo item aqui, que eu gostaria que vocês escrevessem aí no caderninho, que é as comemorações e os reconhecimentos. Esse livro, que é a base desse treinamento, ele falou um negócio que para mim foi muito fenomenal, que é relacionado ao seguinte: às vezes, quando as coisas estão dando muito certo, nós mesmos, né? E eu já me peguei também fazendo isso. Não vamos comemorar não, porque tá dando muito certo, alguma coisa de errado vai dar. E aí a gente se segura para comemorar, por quê? Porque nós não quer que nada dê errado, né? E aí é até interessante, porque por que nós fazemos isso, né? E aí eu gostaria que vocês escrevessem aí, ó. A alegria é o nosso sentimento mais vulnerável. Isso é para todos os seres humanos. A alegria é o nosso sentimento mais vulnerável. Então, o que acontece? Ninguém gosta de estar vulnerável, tá? E normalmente, quando a gente está muito feliz e acontece uma coisa triste, o que acontece? Aquilo fica marcado na nossa vida. E aí a gente deixa de comemorar, a gente deixa de ser grato pelas pequenas vitórias. E aí o que é uma linha de raciocínio muito interessante é o seguinte: todos aqui já devem ter perdido um ente querido na morte.
Eu já perdi pelo menos, e eu acredito que todo mundo aqui em algum momento perdeu alguém querido. E mesmo que você sabe que você pode perder um ente querido, mesmo às vezes que aquela pessoa já está de idade, quando essa pessoa se vai, dói. Dói para vocês, dói para mim também, mesmo você sabendo disso. E por que dói? Porque você não consegue se preparar plenamente para uma dor dessa. E esse é um fato para nossa vida. A gente não está sempre preparado para tudo. A gente até quer estar preparado para tudo, mas às vezes tem algumas coisas que acontecem que a gente não está preparado e vai doer. E faz parte desse processo. Por quê? Porque a gente tem que ser maior que nossos problemas. A gente tem que ficar mais forte para conseguir superar as dificuldades que vêm na nossa vida. Por isso, comemorar conquistas humaniza o trabalho e aumenta a motivação. Então, é importante a gente ser grato, a gente comemorar, mesmo que as vitórias sejam pequenas, né? E a gente pode fazer coisas simples. Pode ser uma atitude, pode ser um comportamento, sabe? Então, comemorar e reconhecer um bom trabalho, isso faz a diferença na equipe. Inclusive, eu tenho uma pergunta retórica para vocês. Qual é a pergunta? O que você pode fazer para demonstrar reconhecimento na sua equipe? Vamos melhorar a pergunta? O que você vai fazer? Pergunta retórica. Vocês não precisam responder para mim, para vocês responderem para vocês mesmos. O que você pode fazer para demonstrar reconhecimento para sua equipe? E aí eu trouxe 3 estatísticas aqui dos Estados Unidos, que eles são muito bons nesse negócio de estatística, que me chamaram muita atenção. Primeira estatística aqui, ó. Primeiro fato. Essa, se vocês quiserem anotar, é legal. Ó. Elogios do supervisor são mais eficientes motivadores do que bônus em dinheiro. Olha só, né? Os caras descobriram lá que um elogio do supervisor é mais eficiente do que um bônus em dinheiro, né? Não que não seja importante o bônus, mas isso, as pessoas valorizam isso muito, né? A segunda estatística é essa daqui, ó. Reconhecimento por parte dos supervisores leva um aumento de mais de 60% no engajamento dos times. Olha aí, né? 60% de pessoas mais engajadas. Olha que legal. Por quê? Por causa de um reconhecimento. E o terceiro que eu quero trazer aqui é um jornal que ele noticiou o seguinte, ó. Apreciação e reconhecimento são o principal drive de felicidade no trabalho. Olha só, né? Quando a gente está feliz, como é que a gente faz? A gente trabalha melhor? Com certeza, né? Eu, pelo menos, quando a gente está feliz, a gente entrega mais, vem ideia e tudo mais, né? Quando a gente aprecia e reconhece o trabalho, aumenta o nível de felicidade, né? E aí é lógico que, para finalizar, né? Eu vou trazer aqui algumas, não vou falar só que é importante ter reconhecimento, mas eu vou dar algumas dicas aqui para aumentar esse engajamento. Então, primeiro aqui para a gente fechar o nosso treinamento, 3 itens aqui, ó. Respeite a opinião dos outros, anota isso, respeite a opinião dos outros. Respeitar não quer dizer que a gente está concordando com o que a pessoa está falando, mas a gente precisa respeitar. E aí lembra daquele outro ditado antigo lá, 2 ouvidos e 1 boca. Por que Deus fez isso? Que a ideia é a gente escutar muito mais do que falar. Então, quando a gente está conversando, é importante a gente estar com o nosso ouvir atentamente. Tenha uma atitude amigável quando você escuta, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa tá, não, Roberto falou que vai escutar, vamos escutar, né? Mas às vezes a pessoa escuta e não tá, por exemplo, eu tô aqui olhando pro rosto de vocês, e isso é importante, por quê? Porque quando a gente tá escutando a outra pessoa, às vezes a gente tá mexendo no celular, a gente tá olhando lá pra fora, a gente tá cuidando. O que acontece? A pessoa percebe que você não tá escutando, na verdade. Parece que você tá escutando, mas você não tá escutando, você tá prestando atenção em outras coisas, tá? Eu tô aqui, eu olho, vejo a fisionomia de cada um de vocês aqui, do que eu estou falando. O nosso corpo, ele transmite uma informação muito maior do que o que a gente está falando. Na verdade, o que a gente fala tão alto que as pessoas não conseguem escutar as palavras que nós estamos proferindo. Segundo item aqui, ó, proporcione uma boa reputação para ela zelar. E aqui nós temos uma atividade bem legal que eu vou trazer para vocês, que é o seguinte, ó. Quando você dá uma reputação ao qual o seu colaborador, o seu subordinado, ele possa zelar por ela, isso torna a sua liderança muito mais forte. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar o seguinte, você tem uma pessoa aí que sempre chega no horário, melhor, ela chega antes do horário e ela abre no horário e já está tudo ligado no computador. Então o que você pode fazer enquanto líder? Nós podemos fazer. Você sempre chegou antes do horário, eu admiro isso em você. Ninguém chega tanto antes do horário como você. Então você está dando um elogio específico, você está dando uma reputação, por quê? Porque essa pessoa é a pessoa que sempre chega antes do horário. Deu o horário, já está tudo ligado, já está tudo certinho. Você está dando uma reputação ao qual essa pessoa possa se honrar, possa zelar. Segundo exemplo, eu fico impressionado com a habilidade de escrever que você tem. Você faz isso muito bem. Então olha só, você está dando uma reputação para essa pessoa. Quando você for dar uma reputação, ou quando você for elogiar, lembre-se de ser verdadeiro. Nunca seja falso. Por quê?
Porque a gente percebe. Você já percebeu alguém que veio te elogiar com falsidade? A gente percebe isso. Então seja verdadeiro. Ah, mas eu não tenho nada para elogiar, então fica quieto, não fala nada. Se você não tem algo que é verdadeiro, então é melhor você não falar. Ou você desenvolver a sua habilidade de ver as coisas boas. Porque a gente tem essa dificuldade, na real, né? A gente tem dificuldade de ver as coisas boas. Por quê? Porque é mais fácil ver a coisa ruim. É normal isso pra você, pra mim, pra todo mundo. Então, olha só. Quando você fala, eu fico impressionado com a habilidade de escrever, né? Você tá o quê? Dando uma reputação para essa pessoa. Ela vai, da próxima vez, ela vai pensar, caramba, eu tenho que manter aqui o meu alto nível de escrita, né? Você tá dando uma reputação para essa pessoa zelar. E o terceiro exemplo aqui, você é mais rápida em dar devolutiva. Ninguém ganha de você. Caramba, olha só. Você tá elogiando a pessoa, eu nem preciso te cobrar e você já tá me dando devolutiva. Você faz isso melhor do que todo mundo. Você tá dando uma reputação para essa pessoa. Por quê? Porque você não precisa cobrar ela já te dá a devolutiva antes de você cobrar ela. Olha só que legal, tá? E isso aqui tá diretamente ligado com esse último item aqui para mim fechar minha apresentação, ó. Elogie o menor progresso. Imagina que você fez uma reunião de feedback lá, né? Expôs pro seu colaborador, pro seu subordinado, exatamente o que não estava bom. E você pode elogiar o menor progresso. Então vamos lá, de novo os exemplos, né? Para quem está anotando e gosta de escrever aí, né? Ontem você abriu a empresa no horário combinado, parabéns! Então olha só, ele nunca abria a empresa no horário combinado, nunca chegava no horário. Mas hoje, ou ontem, ele fez isso. Então seja específico no elogio e elogie o menor progresso possível. Quer ver um outro exemplo? Seu e-mail ou seu relatório não veio com nenhum erro ortográfico, parabéns, que demais! Olha só. Você está elogiando o quê? Uma evolução. Por quê? Porque os outros tinham um monte de erro ortográfico e nesse não teve nenhum erro ortográfico. Tá? Quer ver um último para a gente poder fechar aqui? Ó. Obrigado pela devolutiva. Eu fico feliz de ver que no mesmo dia você já está retornando sobre esse assunto. Você já deu um feedback para essa pessoa que ela não dava devolutiva se você não fosse cobrar. E hoje ela já te deu a devolutiva. Então você elogia isso. Por esse micro avanço, esse micro progresso que ela fez. Então lidere com coragem, fuja desse perfeccionismo, comemore as suas conquistas, mostrando gratidão pelas coisas boas que estão acontecendo e melhore o engajamento da sua equipe. Maravilha? Que bom que você ficou até aqui, espero que você tenha gostado, né? Não esquece de deixar o seu like aqui, não esquece de compartilhar isso com outros amigos lá, que podem ser beneficiados com esse assunto também. Se você não se inscreveu no canal aqui, se inscreve. A gente vai deixar o link do livro base desse treinamento aqui embaixo também, se você quiser adquirir. Com certeza é uma leitura enriquecedora. A gente só vai para outro nível, a gente só evolui se a gente dedicar tempo e energia para aprender, para conseguir realmente absorver essas técnicas e aplicar elas dentro do nosso dia a dia. Logo, logo tem mais vídeo para você, então eu te espero aqui no canal. Abraço, até a próxima. Vamos!